Bora lá, galerinha, o iceberg do canibalismo do canal do Pedro no Sim, gente. Eu nem devia falar essa palavra aqui no início, mas eu duvido que esse vídeo vai monetizar de toda forma, então eu vou falar mesmo, não tem problema. É o iceberg aí do canibalismo que a gente vai trazer hoje, gente, do canal do Pedro no Sims. Eu tô um pouquinho com a voz meio rouca ainda, que eu acabei de gravar aquele vídeo de 3 horas do Fear and Hunger que eu postei ontem, então se minha voz estiver um pouco estranha no vídeo, não reparem. Um tema bem bizarro que eu acabei escolhendo aqui pra gravar hoje, gente, olha, talvez seja o iceberg mais pesado que eu já trouxe na história do canal, junto com aqueles Not Safe for Work aí, porque olha, eu tenho até medo do que o Pedro vai me contar aqui, né? Quer dizer, tenho muito medo. Enfim, gente, espero que vocês deixando like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo hoje na descrição. Passe nada, deixa o like, inscreva se possível, considere se tornar membro do canal, que tá me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do server no Discord tem na descrição, se quiser fazer parte. Tô sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Então bora pra esse iceberg sem muitas delongas. Bora! Uou! Não! Olá, pessoal. O que ele fez com o cachorro aí? Mas isso não é canibalismo? Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canino. Digo, canal. Eu peço logo de cara que já deixem o like, por favor. Se inscrevam para não perder vídeos como este. E dá aquela fortalecida no algoritmo do YouTube. Nice. Eu acho que ele não vai muito com a minha cara. Ó, gente, de novo, eu pedi desculpa, cara, que eu tô com a voz meio rouca mesmo, meio estranha, porque eu fiz a live e depois já gravei em sequência, tá às 3 horas lá do Fear and Hunger, então minha garganta tá um pouco estranha. O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês. Não vou falar tão alto igual eu falo normalmente. Canibalismo. Séculos atrás, o filósofo Thomas Hobbes já dizia: o homem é o lobo do homem. Fatos. Será que ele Fatos. estava com razão? Esse vídeo foi feito baseado num iceberg sensacional que encontrei no Reddit. Feito aonde mais, né? pelo Tô brincando, o Reddit é uma plataforma legal. Spookmooder69. Thanks a lot, man. Nice. Não! Ok. Vambora. Camada 1. Placentofagia Nossa, é o que consumo é isso, da mano? placenta pela mãe após o parto. Meu Deus, cara, que horror. Isso daí é comum os animais fazerem, né? Apesar de ser bastante comum entre os mamíferos, não é muito comum entre os humanos. Graças a Deus. Porque é estranho pra caralho. A placenta é o primeiro órgão formado na gestação e é o único que o corpo expele naturalmente durante o parto normal. Em caso de parto cesárea, os médicos que são responsáveis por acho, né? Sei lá. A placenta fornece oxigênio, hormônios e nutrientes para o feto e chega a pesar até 1 kg. Os apoiadores dessa prática, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, afirmam que comer a placenta ajuda a prevenir a depressão pós-parto e outras complicações. Meu Deus, eu não faço ideia onde isso pode ajudar nisso. Há vários métodos de placentofagia. O mais comum é o encapsulamento. Ele consiste em desidratar... Pô, mas vou falar uma coisa, cara. A placentofagia não é bem canibalismo, né? Tipo assim, é canibalismo você, sei lá, começar a sair sangue aqui do meu dedo. Eu vim aqui fazer assim... Sabe, isso não é canibalismo, porque é do meu mesmo, né? Ou é? Não sei. Triturar e colocar a placenta crua ou cozida em cápsulas. Pô, vocês não vão nem colocar um salzinho. Pô, mas que maluquice isso, cara. Não, é melhor deixar a placenta com os médicos mesmo. Tem que colocar, ainda vai colocar em cápsula, cara. A febre curu. Além de ser nojento, ainda é difícil, né, o bagulho. Enfim, bizarro, mas é muito comum entre os animais. Por exemplo, minha cachorra, que já faleceu, ela teve vários filhotes e ela teve, acho que, ela teve 2 gestações e nas 2 nasceu um filhote, nasceu falecido dentro da placenta. Tipo, a placenta saiu com ele dentro ainda, sabe? É uma doença neurodegenerativa. Às vezes nasce até dentro da placenta e vivo ainda, né? Mas eles já estavam, felizmente, não estavam vivos. Rara, infecciosa, causada por um prion. Prion é um agente infeccioso composto por proteínas, com forma aberrante. Ele causa deterioração rápida da função mental e perda da coordenação motora. Essa doença já foi muito comum entre os nativos da tribo Fore, na Papua Nova Guiné, e ela era transmitida pelo canibalismo, que fazia parte de um ritual funerário na tribo. O ritual consistia em consumir o cérebro de indivíduos falecidos, com o intuito de adquirir sabedoria. Deste modo, acabavam adquirindo prion e, não era muito sábio, consequentemente, né? a febre curu. Rick Gibson é um escultor e Meu Deus, né? Ok, mas, bom, sei lá, né, mano? Artista canadense nascido em 1951. Ele é conhecido por suas performances artísticas.
Morando em Londres, em julho de O que você fez, 1988, ele Gibson? devorou uma parte de outra pessoa em público. Uou! Como a Inglaterra não tem, ou tinha, leis contra o canibalismo, Meu Deus, né? o Rick Esse é o problema da lei, né? A lei, às vezes, ela só é criada depois que algo... Tipo, as coisas são tão inimagináveis que nem tinha uma lei pra isso, né? ingeriu as amígdalas doadas por outra pessoa. Um ano mais tarde, ele Ai, comeu um pedaço de um testículo. Quando foi comer outro meu pedaço, Deus. a polícia confiscou a iguaria e ele foi Iguaria. preso. Mas as acusações de atentado ao pudor foram retiradas. Ele conseguiu terminar o seu lanchinho da tarde. Tatuagens são Sem comentários. muito comuns hoje em dia. Muitos gostam e acham bacana. Eu adoro, que inclusive quero fazer mais 2 esse ano. Acho meio paia, fala a verdade. Existe uma parada bem mais hardcore que se chama Boa piada. Eu também acho bem zoado, né, cara? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, pera. Não sei se apareceu, mas eu queria replicar a piada. escarificação. Eu não sou original o suficiente. Se trata de Espero fazer ter errado, cortes né? na pele para deixar cicatrizes. Ah, sim, é bastante comum. Tem tribos na África que fazem isso, Vocês né? provavelmente já viram isso em algum lugar. A nossa querida australiana Jess Saunders decidiu fazer um negócio muito interessante com o excesso de pele da sua própria escarificação. Adivinha Ela vai comer, né? Porque escarificação é um processo, assim, que... Mas é tradicional, não tem nada demais, né, gente? o quê? Segundo ela, ao mastigar parecia um pedaço de bacon cru. Ok. Opa, isso é um Tá bom, né? Enfim, eu não sei se isso faz bem, né? crossover com o meu último Mas pelo menos foi dela mesma, não foi de outra pessoa. vídeo. Michael Eu acho que sim. Se Rockefeller? você ainda não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima, se o Pedro, editor, lembrar na hora. Mas resumindo a história, Apareceu! Michael Rockefeller era de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Ao fazer uma viagem para conhecer uma tribo na Nova Guiné Holandesa, hoje Indonésia, ele desapareceu e ninguém sabe o seu paradeiro. Só Pelo sorriso do mano ali atrás, eu acho que eu desconfio um pouco. que Indonésia, ele desapareceu. Não sei se tá aparecendo. Acho que tá. Ninguém sabe o seu paradeiro. Só que em Nos algumas vídeos partes do Pedro, ele coloca aqui na esquerda, às vezes eu fico na frente, e se eu colocar minha câmera no dedo, fica em cima do nome, então não tem muito o que fazer. da tribo Asmat, o canibalismo ele era praticado. Então tem essa possibilidade do Michael Rockefeller ter sido devorado. Tá, mas é uma possibilidade, não tem nada certo, mas o que o cara vai fazer também, né, cara? Vocês iriam visitar uma tribo canibal? Eu não iria, cara, não sei, não me parece muito esperto, né? Camada 2, bora. Armin Meiwes é um técnico de computadores alemão que Nossa, ficou olha a conhecido cara do maluco, cara. após matar e devorar um homem involuntário que conheceu na internet. Voluntário? Ele encontrou seu voluntário disposto publicando um anúncio em um site. Cara, é tipo um negócio O mesmo. de Meiwes dizia que ele estava procurando uma pessoa forte, de 18 a 30 anos, para ser abatida e depois consumida. Muitas pessoas O cara não gosta de carne velha ainda, tem que ser carne de gente. Não pode ser. Tem que ser a pessoa ali na. Como é que fala? Dizem que os 25 anos. Eu acho que 25 ou 26 é quando você tá no auge físico, né? responderam, mas não seguiram adiante. Meiwes não forçava as pessoas a fazerem nada contra sua vontade. Até que em maio de Querendo ou não, foi voluntário, né? Mas, pô, isso aí não deixa de ser crime, né, cara? Meu Deus, que horror. Jürgen Brandes, um engenheiro de Só o interesse já é crime. respondeu ao anúncio e não Olha desistiu. que maluco. Que esse maluquinho pensa, né, cara? O sonho do cara é ser devorado, mano. Eles se encontraram na casa de Meiwes, onde Brandes foi abatido e foi tudo filmado. Pessoal, não vou entrar em muitos detalhes gráficos, porque, né, ser monetizado é legal. Não, pelo amor de Deus, né? Não precisa descrever muito, não, meu. O corpo foi mantido em freezers por 10 meses. Em dezembro de 2002, Armin Meiwes foi preso após um estudante denunciar para a polícia após ver um anúncio parecido. Esse caso gerou que muita maluquice. atenção, porque teoricamente a vítima foi voluntária, É, né? então, é estranho o caso, mas não deixa de ser crime, né, óbvio. Mas no julgamento foram considerados vários fatores e o homem foi E o cara tem que ser preso porque ele é um risco pra sociedade, de toda forma. condenado por homicídio Sim. e sentenciado à prisão perpétua. E na prisão ele virou vegetariano. O lugar onde o Meiwes encontrou sua vítima se chama Canibal Café,
e era um site onde as Na prisão virou carne fresca dos outros prisioneiros. pessoas iam para discutir seus fetiches sobre o canibalismo. O site tinha centenas de membros e foi encerrado em 2002, após um incidente com Brandes. Muita gente pensa que esse site era da Deep Web, mas na verdade era um fórum comum mesmo, aqui na Surface. Que maluquice, né, cara? A internet antiga é uma parada assustadora pra caramba. Todas as civilizações humanas tiveram... Porque assim, hoje em dia, claro que existe tipo de coisa, né? Com certeza existe. Eu não tô conseguindo ficar confortável, gente. Eu tô há 5 horas sentado nessa cadeira aqui, tá complicado. Minha perna tá doendo. Acho que vai estar sentado normal mesmo que eu fique meio baixinho na gravação. Tipo assim... Claro que essas coisas existem ainda na internet, né? Mas... escondidas, né? Lá pra 2002, essa época, a internet antiga, o bagulho não tinha escondido, não tinha nada. Era tipo terra sem lei mesmo, né? Que os caras faziam site e tava nem aí. Durante a história, cultos estranhos. Culto do práticas leopardo. bizarras ou até mesmo doentias. Um culto com essas características surgiu na África, estabelecendo se transformaram em leopardos? um domínio baseado no terror. Seus membros alegavam poder se transformar em grandes felinos. Caraca, eu falei zoando e é mesmo. Que matavam de forma implacável, despertavam Caraca, se transformam em furries? primitivo nas pessoas. O culto do leopardo surgiu no século XIX. Caraca, os primeiros furries da história. E atacavam as pessoas com mordidas e arranhões. As vítimas ficavam irreconhecíveis. A crença é que esses rituais de canibalismo fortaleciam a tribo. No dia 13 de outubro... Caraca, que maluquice. Similar nos anos já ouvi falar, né? Tem até o filme Sociedade na Neve, que eu quero ver um dia, não vi ainda. De 1972, um voo fretado que transportava 45 pessoas de rugby, né? caiu na Cordilheira dos Andes. Os passageiros eram de uma equipe de rugby, seus amigos, familiares e associados. Os sobreviventes tinham pouca comida e nenhuma fonte de calor, tendo que lidar com condições climáticas extremas e a quase 4.000 metros de altitude. Diante da fome e a notícia de que as buscas haviam sido abandonadas, os sobreviventes se alimentaram da carne dos passageiros mortos, que estavam preservada na neve. Após mais de 2 meses isolados na montanha, 2 passageiros conseguiram atravessar a pé a cordilheira. Após 10 dias de caminhada, eles encontraram o vaqueiro Sérgio Catalã, que os ajudou e acionou a equipe de resgate. De 45 pessoas, 16 foram resgatadas vivas. Um número alto, parando pra pensar. Claro que é um número alto, comparado ao nível do acidente e tudo mais. Gente, aqui, assim, claro que dá pra questionar a ética e tudo mais, mas não dá pra questionar a ética e tudo mais. Se fosse a gente no mesmo lugar, provavelmente teria feito mesmo. E não acho que os mortos familiares... Eram familiares deles, né, gente? Eu acho que... Sei lá, eu acho que eles ficaram felizes deles terem sobrevivido, né, independente. Eu não sei, mano, se eu falecesse em um acidente de avião com meu mãe, meu pai ali, e caísse numa montanha, numa neve, pra mim eu ficaria muito feliz se eles, mesmo que pra sobreviver eles tivessem que comer minha carne ali, cara, eu deixava tranquilamente pra que eles pudessem sobreviver, né, cara? Eu ficaria lá no céu, eu espero que no céu, né, eu ficaria feliz deles terem pelo menos sobrevivido, né? Enfim, doaria, e mesmo que fossem estranhos, cara, que eles, tipo assim, sobrevivência, né, gente? Aqui não tinha o que fazer, né, cara? Era isso ou ficar ali, né? O canibalismo é visto como uma espécie de ritual sagrado, se alimentar dos corpos dos ancestrais para transcender. Até aqui no Brasil, né, tem tribos indígenas que têm essa visão, né? Há registros do ano de Ou tinham, eu não sei, mas que tinham, agora não sei se ainda existem. Que monges tibetanos consumiam pílulas de carne humana. Esta prática é extremamente complexa, mas resume-se a ideia de que estas pílulas fazem a ponte entre o sujeito e o objeto, servindo como símbolos rituais que incorporam a compaixão dos Budas do passado. Entenderam? Eu também não. Mas eu entendi o conceito. Faz muito sentido na religião deles, né? Porque lá eles acreditam em reencarnação e tudo mais, então você consumir a carne de entre as pessoas, seria tipo você consumir a carne de um antepassado, né? De uma outra vida e tudo mais, né? Enfim, bizarro, mas até que na religião deles faz sentido. Próxima camada, ok. Achei que eu ia ver, tipo assim, tem bastante coisa pesada aqui, mas tem umas coisas até que interessantes que a gente tá vendo aqui, né? Uns casos bem interessantes, né? Vambora. Quem assistiu ao meu iceberg de prisões sabe que a prisão central de Gitarama, em Ruanda, pode ser facilmente considerada como a pior do mundo. O número de presos supera em quase 18 vezes a capacidade.
O canibalismo lá deve ser o mínimo, essa é a coisa mais de boa que acontece lá dentro, né? não tem espaço e nem comida para todos. E onde cabem 400 pessoas, tem quase 7.000. Por causa da fome, muitos presos Gitarama? recém-chegados ou enfraquecidos são devorados em uma espécie de banquete canibal. O Campo 22, na Coreia do Norte, era implacável. O campo era uma área de segurança máxima, completamente isolado do mundo exterior. Na década de 90, haviam cerca de 50.000 prisioneiros no campo. Campo de Os concentração? prisioneiros eram em maioria pessoas que criticavam o governo e eram presos junto com sua família, incluindo crianças e idosos. Todos eram detidos ali até a morte e nunca eram libertados. Um desertor disse que a fome neste campo era tão grande que os Tinha que prisioneiros se recorrer. transformavam em canibais, inclusive mães devorando os próprios filhos. Nossa, meu Deus, cara. Uou. Ratu Udre Udre era um líder de um Ratu. grupo fijiano, nativo de Fiji, um país da Oceania. Ratu era um nome dado para os líderes dos Que nome engraçado, Ratudri grupos Udri. fijianos. É o rei da parada toda. O Ratu Udre Udre está no Guinness Book como o canibal mais prolífico. Mas No século prolífico? XIX, ele devorou entre 872 e 999 pessoas. Eram Uou! todas vítimas das guerras. Acredita-se Mas como assim? Rolava a guerra, ele ia lá e devorava o corpo morto? Será? que ele foi morto por oficiais do governo, mas não tem nada documentado. Caraca, que James bizarro. Jamerson Ok, né? foi um herdeiro de uma Interessante, eu empresa vou pesquisar o nome daquele cara depois, que eu fiquei curioso com essa história aí, que, pô, é algo muito, muito grandioso, assim, é um número muito grande pra... Não grandioso do bom, no sentido bom, gente, pelo amor de Deus, né? Que é de fato grandioso, que muita coisa. Mas tipo assim, eu queria entender mais desse caso. de uísque irlandês, com direito à herança da família. Como muitos herdeiros de sua geração, ele se considerava um aventureiro e fazia diversas expedições. Em uma jornada na África Central, e sem muito o que fazer, ele queria ver canibalismo ao vivo. Então ele pagou para Bem específico, né? poder assistir uma garotinha de 10 anos ser devorada. O James nunca foi julgado por isso e ainda tentou se defender dizendo que achava que era uma brincadeira, que eles não fariam isso de verdade. Só que ele não soube explicar por que ele pagou, por que ele desenhou e relatou tudo em detalhes no seu diário. Mao Sujiyama Aí complica, né? é um jovem japonês de 22 anos. Com o objetivo de se tornar assexuado, ele resolveu remover suas genitálias. Não! Além disso, ele Meu decidiu Deus, meu filho, procura um médico, cara. Nossa, mas procura um médico, cara. Sei lá, você tem direito de ser o que você quiser, mas faz isso de forma profissional, cara. aproveitar as sobras e vendeu cada peça por cerca de R$ 2.400. O bizarro é que muitos se interessaram e 6 felizardos puderam experimentar esses petiscos em um banquete. Seis partes, então ele ganhou. Pô, ele ganhou. Nem 15 mil reais, cara, por ter feito tudo isso aí, cara. Tá, por ter removido próprio tesourinho. Mal se vestiu de cozinheiro e preparou suas próprias genitálias que haviam sido retiradas dias antes, em Meu cirurgia. Deus, cara. A Que polícia isso? foi notificada, mas não pôde fazer nada. No Japão não tem uma lei que proíbe o canibalismo. Atualmente, Vai entender, né, cara? O Japão é realmente bizarro. Mal toma hormônios femininos e usa uma cinta para manter sua aparência andrógena. Meu Deus, sem comentários, hein? Gente, chegou até a metade do vídeo, por favor, deixem um like aí. Se inscreva no canal. Olha o tipo de iceberg que eu trago pra vocês. É uma coisa que vocês só vê no Bunny Reage, né, cara? Então, por favor, se inscreve aí, deixa o like, não custa nada, tá bom? Eu ia falar mais uma coisa, esqueci. Isso pode ser o que você quiser, né, gente? O gênero que você quiser e tudo mais, mas faz isso de forma profissional, pelo amor de Deus, né, cara? Não faz isso daí não, cara. Andrei Chikatilo foi um serial killer ucraniano, conhecido como Tem um vídeo no canal aqui pra quem não viu. o açougueiro de Rostov. Ele foi condenado por 52 mortes, mas afirma que fez muito mais vítimas. Ele confessou ter bebido sangue, mastigado e engolido a língua de algumas vítimas. Chikatilo foi executado no dia 4 de janeiro de 1994. Fui dar uma olhadinha se Jeffrey tava Dahmer gravando. foi um serial killer muito famoso nos Dei uma arrumada na câmera que eu tô sentado da forma correta agora. Não tô daquele jeito esquisito que eu sento na cadeira. Porque minhas pernas estão doendo, mano. E
Eu fui ver se tava gravando, porque ó, aquele iceberg encheu. Eu coloco pra salvar no lugar errado no meu computador o negócio, e toda hora eu fico sem espaço, tem que arrumar isso. Estados Unidos. Ele ganhou o apelido de Canibal de Milwaukee, ou Monstro de Milwaukee, e seus crimes ganharam muita notoriedade. Ele fazia experiências sinistras com as vítimas. Eu assisti os 2 primeiros episódios da série, se eu não me engano, os 2 primeiros. Ou 3, não sei, mas nunca terminei essa série. E após a morte, Essa série não, né? A série sobre esse cara, né? guardava os corpos para poder comer mais tarde. O Jeffrey tentou por diversas vezes criar o seu próprio zumbi, podemos dizer assim, para ele poder controlar melhor a vítima e ela sobreviver por mais tempo. Ele tentava fazer uma lobotomia Como assim? nas pessoas, mas não tinha conhecimento para isso. Ao todo foram 17 vítimas Que maluquice, cara. Eu tenho que ver a série dele, né? Eu tenho que pegar e ver qualquer hora, que deve ser bem bizarro. fatais. Ele foi condenado à prisão perpétua. Óbvio. Na prisão, aos 34 anos, ele foi assassinado por outro prisioneiro. Ed Gein novamente aparece aqui no canal. Ele foi um assassino Putz, daí é ladrão aquele. de lápis americano. Acho que já ouvi falar desse cara. É o cara que transformava as peças em pele, não é? Condenado pelo homicídio de 2 pessoas e suspeito no desaparecimento de outras 5. Ele ganhou notoriedade É isso porque mesmo, cara, cruz guardava credo. várias lembranças das vítimas e fabricava artefatos com os restos mortais delas. As atrocidades cometidas por Ed foram tão traumatizantes que um dos agentes no caso morreu 1 mês após o julgamento, de infarto. Caraca! Uou! Albert Fish. Caraca, acho que. Já ouvi esse nome. Acho que alguém recomendou um vídeo dele do Psicologia Criminal. Enfim, vou tomar um spoiler aqui. Mas eu já tinha ouvido falar desse Ed Gein, mas eu nunca trouxe um vídeo dele, né? Eu posso trazer também. Foi um assassino norte-americano, acusado de ter feito aproximadamente 100 vítimas. Só Uou! Meu que Deus. apenas 3 foram confirmados. Ok. Ele atacava Mas não deixa de ser um alto número de toda forma, né? crianças e afirma que pegou uma criança em cada estado americano. Fish atraía suas vítimas, as abusava, matava e depois comia os corpos. Ele foi executado em 1936. O trio pernambucano, naquela época deve ter sido cadeira elétrica ainda, né? conhecido como Canibais de Garanhuns, cometeram crimes que A Vitória tem um vídeo sobre esse caso. chocaram o país em 2012. Jorge, Bruna e Isabel matavam pessoas, tratavam as carnes, congelavam e depois comiam durante as refeições. Meu Deus do céu, hein? Não bastasse o canibalismo, os 3 e no Brasil, vamos ver qual vai ser a pena deles. recheavam coxinhas e empadas com carne humana e vendiam na cidade. Ao todo fizeram 3 vítimas, e quando foram presos, em abril de 2012, eles relataram à polícia que eram integrantes de uma seita, cujo objetivo era a purificação do mundo e o controle populacional. Eu queria saber a justiça isso foi feita, né? Aqui no Brasil, vocês sabem que é sempre estressante, né? Sempre o maior crime que se faz é quando o cara vai na justiça ainda, né? Tá louco. O cara vai lá pegar 20 anos, né? Em setembro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, pegar 20 anos, tem que cumprir um sexto da pena e tá solto. Pilotos americanos foram abatidos em Shinshijima, no Japão. Eles foram capturados, torturados e executados. E os soldados japoneses comeram ainda pedaços dos corpos. Após a guerra, o comandante Yoshio Tachibana, que deu a ordem... O Japão nessa época não era anime não, gente. Se vocês pesquisarem o que era o Japão na Segunda Guerra Mundial, vocês vão ter uma surpresa bem terrível aí pra quem não me conhece. Para esses atos, foi julgado e executado por crime de guerra. O único soldado que sobreviveu tinha apenas... Se fosse prender todo mundo que cometeu crime de guerra no Japão aí na Segunda Guerra Mundial, você tinha que prender o exército inteiro. 20 anos. E era o futuro presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Uou! Pai do futuro presidente dos Estados Unidos. George Filho George Bush. W. Bush. George Bush Filho. A tragédia de Nazino foi a deportação em massa de 6 mil pessoas, em 1933, para a ilha de Nazino, na União Soviética, das quais mais de 4 mil pessoas morreram. As pessoas enviadas para lá eram consideradas socialmente perigosas, ou sem classe. A ilha ficou conhecida como Ilha da Morte, ou Ilha dos Canibais, visto que as pessoas foram abandonadas sem abrigo, com apenas farinha de alimento, sem qualquer tipo de ferramenta e roupas. Portanto, muitos recorreram ao canibalismo para sobreviver. Meses depois, estimou-se que dos 2 mil sobreviventes,
apenas 300 eram capazes de trabalhar. Meu Deus. O Benkao Gangmo, de Li Shizan, do Que termo isso? latim matéria médica, é uma forma milenar Matéria de medicina médica? chinesa. Nossa senhora, do que consiste essa E medicina? basicamente se trata de um tratamento médico feito com remédios derivados do corpo humano. Vou ler algumas das prescrições utilizadas. Vamos ver. Cabelo humano, dentes, caspa, cera de ouvido, Caspa? urina, fezes, leite materno, sangue, ossos, suor, etc. O etc é o mais preocupante, né? O etc pode ser qualquer coisa. A família Shijong foi uma gangue Que sul-coreana isso? formada em 1993. Ela tinha 7 membros e a doutrina da gangue era odiar os ricos e jamais confiar em mulheres. O plano Caraca, inicial os primeiros Red Pill da história. era sequestrar pessoas de elite e extorquir suas famílias pedindo resgate exorbitantes. Mas as coisas logo saíram do controle e os crimes hediondos logo tomaram espaço. Eles começaram a fazer vítimas fatais, até que foram capturados em 1994. Um dos membros da gangue admitiu que eles praticavam canibalismo com as vítimas. Para ele, Cruz era uma credo. forma de despertar coragem Despertar coragem. renunciar à sua humanidade. Todos os membros da gangue foram De fato. executados, exceto a namorada de um deles, que não teve participação nas mortes. Mas daí, pô, óbvio, né? Se não tem participação, tem que ser, pô, No dia 30 de julho de 2008, Tim McLean. Tim McLean estava em uma viagem de ônibus no Canadá. Então, ao lado dele, sentou-se um homem de 40 anos, chamado Vince Lee. De repente, Lee começou a esfaquear Tim até a morte, e até chegou Uou! a remover a sua cabeça. Além Nossa! disso, começou a devorar partes do corpo, na frente Caraca, de é outros um ataque mesmo. Credo, que loucura, cara. O cara virou um bicho do nada. passageiros, que já estavam de fora do ônibus. Horas depois, a polícia prendeu Lee. Após ser avaliado por um psiquiatra, foi declarado que ele não poderia responder criminalmente pelo Devia ter psicose, alguma coisa assim. Isso daí é ataque de loucura, não tem como ser premeditado uma parada Fez. dessa, de forma alguma. e ele foi mandado para um hospital psiquiátrico. Vince Lee foi liberado em 2015. Mas ele deve ser. Certeza que ele deve. Foi liberado, mas deve, tipo assim, as pessoas ficarem em cima dele, alguma coisa assim, né? Porque que coisa horrível, mas certeza que é. Isso daí tem cara e jeito de problema psicológico, né? Todo mundo sabe, ou deveriam saber, Vamos pra última camada? Não, acho que tem que mais foi uma uma. das piores coisas que já aconteceram na humanidade. Sim. Foi um genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus. Nos campos de concentração, 6 milhões, cara? Acho que as pessoas não param e pensam um pouco no que é 6 milhões, cara. Faz um exercício mental. Quantas pessoas tem na tua cidade? Eu não sei que você seja aí de São Paulo, do Rio, eu tenho certeza que a tua cidade tem menos do que isso. E se você for São Paulo do Rio, saiba que. Não sei, acho que São Paulo não sei quantos habitantes tem, mas. Faz o cálculo aí de quantas pessoas são. Faz esse cálculo, pra você ter uma ideia. Para e pensa. acontecia todo tipo de brutalidade, torturas físicas, Aqui em Curitiba seriam uns 3 Curitibas. Imagine. É muita coisa, cara. É assustador, né? psicológicas e abusos. Além disso, os prisioneiros passavam muita fome. Sobreviventes relatavam que o canibalismo rolava desenfreado entre os prisioneiros. Era uma verdadeira selva. Para sobreviver, você precisava matar. Estudar a história é importante para entender o que aconteceu e não deixar que isso repita nunca mais. Falou tudo, né? Os caras sempre falam, né? Lá na Alemanha, os moleques cantando no colégio são levados lá pra Auschwitz, né? Já ouvi falar, já falaram isso também, né? Não sei se é verdade, né? Falaram, né? O famoso falaram. Mas se não fazem, era importante que fizesse mesmo, porque é importante ter noção do passado, né? Tem entendimento total aí das coisas que já aconteceram e tudo mais, né? Isso é a importância da história. Nada pode ser perdido, mesmo as coisas ruins devem ser lembradas como um sinal de aviso do que pode acontecer. Holodomor, também conhecido como a Ih, olha Fome lá. e Terror e referido como a Grande Fome, foi uma fome na Ucrânia. Ucrânia soviética, de 1932 a 1933, que causou a morte de até 12 milhões de pessoas. Nossa senhora, meu Deus. Desde 2006, o Holodomor é reconhecido pela Ucrânia e outros 15 países que foi um verdadeiro genocídio feito pela União Soviética. Premeditado, né? Os caras dizem que foi, né? Alguns acadêmicos Mas eu não vou dar minha opinião total, porque eu não sei nada desse direito desse negócio, então eu não vou dar minha opinião. acreditam que a fome foi planejada
por Joseph Stalin. Tá, mas aqui não são soldados soviéticos, né? Até porque eu tô vendo um símbolozinho aqui embaixo. Para eliminar um movimento de independência ucraniano. O termo Holodomor enfatiza os aspectos artificiais e intencionais da fome, tais como a rejeição de ajuda externa, o confisco de todos os alimentos domésticos Bizarro, e a né, restrição do movimento populacional. Os transtornos mentais da fome mudaram o sistema de valores morais e éticos. As pessoas passaram a tolerar aquelas ações que até poucos que não toleravam, né? Passaram a ser mais maleáveis. meses atrás Caraca, consideravam bizarro, totalmente assustador, cara. inaceitáveis. As informações sobre atos de canibalismo vieram de diferentes regiões da Ucrânia, embora não fossem muito difundidas. Ao longo de muitas décadas, a abordagem cultural do Holodomor esteve severamente condicionada pela censura imposta pelo regime soviético. Isso explica o porquê de não termos ouvido muito Eu sobre ouvi falar desse caso. Tipo, esse caso começou a ser falado recentemente, né? ele, comparado com outros genocídios na história. Comparada ao Holodomor, a fome na China de Mao Tse-tung fez mais de 45 o Pedro está abordando temas polêmicos. milhões de vítimas. O líder do Partido Comunista Chinês implementou um programa de aceleração do crescimento no país entre os anos de 1958 e 1962. O plano prometia levar a China a ultrapassar economicamente Esse é o grande salto para não sei o que, qualquer não é? nação do Acho que é. Ocidente em até 15 anos. Só que na prática, esse plano causou a morte de milhões de pessoas por fome. Não é que as pessoas morressem de fome porque não havia comida disponível. A comida era, na verdade, usada como uma arma para forçar as pessoas a cumprirem as tarefas atribuídas pelo governo. Tenso, hein? E as pessoas que eram contra o governo, que dormiam no serviço, que estavam muito doentes ou enfraquecidas, não tinham acesso à comida e morriam de fome. O que era um paraíso utópico se transformou rapidamente em um inferno. Além disso, durante a Revolução Cultural de 1966, ocorreu o massacre de Guangxi, uma série de eventos que deixou aproximadamente 150 mil mortos. O massacre foi feito pelos guardas vermelhos de Mao Tse-tung, que cometeram todo tipo de brutalidade. E nesses eventos rolaram muitos episódios de canibalismo, mesmo com a fome não sendo mais um problema. Se Tenso, hein? tem dias que você se sente mal, desmotivado e desvalorizado, calma. Você vale muito. Pelo menos no mercado vermelho. Devido à escassez dos órgãos Mas o que é isso, Pedro? Calma lá, cara. Achei que você tava falando bem de mim. o problema do comércio ilegal ou tráfico de órgãos é generalizado. Os traficantes de órgãos operam de diversas maneiras. Por que o Brasil tá vermelho, cara? As vítimas podem ser sequestradas e forçadas a desistir de um Recipiente. Não tô entendendo o que exatamente é isso. órgão. Algumas, por desespero financeiro, concordam em vender um órgão, ou são enganadas ao acreditar que precisam de uma Credo, cara, que coisa horrível, né? cirurgia, e o órgão é removido sem o seu conhecimento. E algumas vítimas são simplesmente assassinadas. A maioria dos órgãos são traficados para o transplante. Me dá até um negócio, mas fica até com a também mão são aqui, cara, quando eu vejo utilizados essas para coisas, consumo cruz próprio. credo. Uma das práticas mais interessantes e bizarras do Benkal Gangmu é o homem melificado, uma espécie de mumificação em mel, que era feita principalmente em idosos no fim da vida, na Arábia Antiga. Além da doação do corpo, havia o aspecto de autossacrifício. O processo iniciava antes da morte. O doador começava a ingerir apenas mel e se banhava na substância. Após um tempo, até as fezes e o suor da pessoa consistiam de mel. Quando o doador falecia, seu corpo era coberto por mel e trancado em um caixão. Após um século, o corpo se transformava em uma espécie de doce e era vendido em feiras por um preço altíssimo. Acreditava-se que esse Meu Deus, isso eu nunca tinha ouvido falar, cara. Que maluquice. doce tinha poderes medicinais. É isso, pessoal. O que acharam do vídeo? Loucura. Eu Bem peço mais uma leve, vez que bem deixem levinho. um like e comentem também qual parte acharam mais interessante. Ok. Peço também que se inscrevam no canal. É de graça e faz bem para a saúde. Good. Ok, gente. Muito ótimo vídeo, como sempre. Fantástico. Foi muito legal ver tudo isso. É estranho falar isso, né? Mas foi interessante ver tudo isso. Legal, não sei, né? Mas foi interessante, não dá pra negar, né? Ver essas paradas e tudo mais. Bem assustador e bem bizarro, né? Mas enfim.
Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um vídeo aí tenso e tudo mais. Se puderem, deixa o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.